Pois o dia é 4 de dezembro, né? E as coisas acontecem de um jeito que às vezes é difícil de entender, né? Pois o ministro Gilmar Mendes, ele deu uma decisão, uma liminar, que restringe o pedido de impeachment a ministros do Supremo, a iniciativa da Procuradoria-Geral da República. O que ele faz? Numa ação de descumprimento de preceito fundamental, ele concede uma liminar que vai submeter, já pediu inclusive sessão para submeter ao Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ele restringe uma lei, os efeitos de uma lei, ele reinterpreta uma lei de 1950, né? Que é a lei que regula o impeachment. Eu nunca canso de trazer o meu amigo missioneiro, que diz assim: nunca tape uma cagada botando uma pá de bosta. Sem fazer nenhum juízo jurídico ao que o ministro decidiu, depois vou fazer. Isso é de uma insensibilidade política. Eu não vou dizer que é sem precedentes, porque no Brasil se faz cada coisa, né? Mas isso acaba reforçando uma ideia, uma sensação de que existe uma aristocracia no Brasil que se quer intocável. Quem me acompanha sabe. Decidiu o juiz, cumpra-se. Numa democracia, se existem elementos para criticar a decisão judicial, que se critique. Esta decisão do Gilmar, ela é totalmente, para dizer o mínimo, extemporânea, no momento de altíssima conflagração entre os poderes de Estado, no momento em que a sociedade brasileira tem a sensação de que o mundo se reduziu apenas à caneta de um juiz, ele vem e simplesmente diz assim: aquilo que antes o cidadão poderia dar início, que são os processos de impeachment, agora é só o Procurador-Geral da República, que, diga-se de passagem, é o mais intocável de todos os setores do sistema judicial. É o Procurador-Geral da República. Ao que ele decide, por exemplo, na negação da propositura de uma ação penal, não cabe recurso. Ele decide de uma forma soberana, que é um erro, porque nas democracias nada deve ser assim, tudo deve ser sindicável, tudo deve ser recorrível, entre tantos outros. O caso da ação penal, da titularidade da ação penal, é uma delas. O Procurador-Geral da República é intocável, não tem nem ministro do Supremo pode dizer que ele errou. E agora vem Gilmar Mendes e diz que o cidadão não pode buscar o impeachment do ministro do Supremo. Pode buscar o impeachment, por exemplo, do presidente da República, mas do ministro do Supremo não. Ou seja, também tem uma incongruência jurídica nesta decisão que é liminar. Mas o fundamental, e aí sim entra naquele espaço que não se entende, o cara vem num ano pré-eleitoral pega o caminhãozinho da extrema-direita fascista e diz assim: ó, vem cá, eu vou te dar uma carga nova, e toma essa decisão. Verdade seja dita, a judicialização da política tem sido produzida pelos partidos políticos. Esse caso, quem propôs a ação foi o Partido Solidariedade, junto com a Associação dos Magistrados Brasileiros. O gozado, e para quem tem meio neurônio carcomido,
Se percebe assim, né? Tem certas coisas que não colam em nada, né? Tipo assim, tem gente que tem um tipo de gente, um tipo de setor que é ladrilho. A água bate, escorre e não pega. Tem outro tipo de setor que é esponja. A água bate e absorve tudo. Ladrilho, o sistema judicial brasileiro é ladrilho. Olha o sistema de remuneração deles. Está lá na Constituição teto, mas ali não cabe teto. Tu vai ver, existem remunerações de mais de 1 milhão, às vezes. Agora, esse tempo saiu uma reportagem que mostra que o judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Consome 8 bilhões de dólares. Já o povinho é esponja. Toda merda que come, toda conta que tem que ser paga, lá vai pro povo. Qualquer coisa que vem, bate, o povo absorve. Até um dia que vai deixar de absorver, que vai saturar. Mas tem gente que não acredita nisso, né? Tem gente que é tão esperto, tão ensimesmado, tão consciente das suas capacidades de sobrevivência, que tá cagando e andando pro que acontece. No mundo da justiça, que nós estamos em franco declínio funcional, eles se dão prêmio de medalhinha para cá, medalhinha para lá, padrão ouro, padrão isso, padrão aquilo, né, para estruturas judiciais. Só as decisões não são entregues. Eu mesmo tenho na minha carga processos na primeira instância que vão para mais de década. Então tem os esponjas e tem os ladrilhos, né? E o ladrilho, cada vez que vai mais, vai lustrando. Então, essa decisão do Gilmar Mendes, do meu ponto de vista, do ponto de vista da política institucional, ela é um absurdo, né? Um absurdo. Depois não adianta chegar lá na frente e dizer desculpa, como o próprio Gilmar Mendes fez quando impediu a posse do Lula na Casa Civil de Dilma Rousseff. Depois ele veio e diz, eu errei, porque as informações, isso e aquilo, sim, em medida liminar, ele impediu a posse do Lula na Casa Civil do governo Dilma. Se ia resolver o problema do impeachment ou não ia, não sei. O fato é que ele fez o que fez, depois veio e pediu desculpas. Essas coisas precisam ser pensadas, sabe? Porque se criou o mundo dos a favor e dos contra, né? Quem é a favor de tudo. Eu acho, por exemplo, que o Xandão exacerba até não poder mais. Um monte de questões. Eu acho isso. Mas não há espaço para discussão. Porque quando se faz uma discussão, mesmo que ela seja jurídica, entre aspas, técnica, lá vem a turma dos interditandos. Tudo se interdita, tudo se lacra, nada se discute e o país institucionalmente vai definhando. Por mais que o país esteja bem do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, as políticas sociais brasileiras funcionam, estão funcionando. Tu olha do ponto de vista institucional, é uma tragédia, uma tragédia. Olha o que faz a Câmara dos Deputados. Um absurdo. Tem lá 3 deputados federais condenados e os caras se dão ao luxo de seguir com seus mandatos. Tá lá, os hiperpoderes. Então essa decisão do Gilmar Mendes, que do meu ponto de vista juridicamente é totalmente questionável, completamente questionável, do meu ponto de vista a decisão dele é errada. Não é juridicamente só errada, politicamente errada. E para encerrar, vamos lá, qual é o centro do erro? Os romanos chamavam a ciência do direito de jurisprudência. Prudência. Tudo que não tem no Brasil ultimamente. Prudência. Senso público. Cada um faz a política do seu setor ou exerce as suas prerrogativas para o amigo de plantão. Isso não é certo, isso não termina em bom lugar. Mas bem, tinha vezes que eu dizia para não dizerem que eu não falei. Falei.